Graça e paz, meus irmãos. Quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. Enquanto você está com sua Bíblia aberta ou abrindo ela, nós estamos ministrando nesses dias, irmãos, um estudo sequencial com o seguinte tema: pastoreando no deserto. E desde o início, quando nós dispomos a falar sobre esse assunto, tudo começa quando o povo de Deus, ele vai ao Egito. Num primeiro instante, ele vai a convite de Faraó, principalmente por tudo aquilo que José havia feito pelo Egito, quando das vacas gordas, depois das vacas magras. E a família de Jacó, então, chega à terra do Egito e ela é assentada numa região muito próspera, chamada terra de Gósen. Porém, queridos, o tempo vai passando e esse povo ele começa a incomodar Faraó. O Egito passava por um aumento de suas divisas. E lá nas fileiras onde eles estavam lutando, eles ficavam desfalcados no seu próprio país, e por medo então de um levante desse povo, eles são escravizados. Eles passam por uma condição vexatória e por longos anos, todo o período são 430 anos que eles permanecem no Egito, dos quais a maioria desse tempo foi debaixo de opressão. Eram escravos. Literalmente comiam um pão que Faraó amassava. Porém, queridos, era um povo que tinha uma aliança com Deus. Era um povo que diante do seu clamor o Senhor ouvia a sua oração. Ouviu e levantou aquele que seria um tipo do Senhor Jesus, o grande Moisés. Preparou esse homem. Primeiros 40 anos de vida ele aprendeu nos palácios, a melhor faculdade da época, a teoria. E depois dele matar um egípcio para proteger um hebreu, ele foge para o deserto de Midian. E ali, queridos, ele complementa todo o aprendizado que ele precisava, passando 40 anos cuidando de ovelhas que não era dele, ovelhas do sogro. E aquilo, como eu disse, era um preparo para ele cuidar de um povo que não era dele, mas o povo do Senhor. Depois de algumas objeções, ele vai ao Egito e ali, queridos, de maneira miraculosa, o Senhor humilha o Egito com 10 pragas. Não apenas fisicamente, o Egito está arruinado fisicamente. Imagina chuva de pedras, pragas nos animais. A coisa tomou uma proporção muito grande e cada praga daquela não apenas humilhava fisicamente, mas humilhava espiritualmente o Egito. Por exemplo, a gente cita sempre isso, quando Deus fala para Moisés ir conversar com Faraó na beira do rio Nilo de manhãzinha. Por que ir lá? Por que na praia do Nilo? Porque era ali que Faraó e os seus comandados adoravam aquele rio que num contexto de deserto trazia água. Era um rio que quando das enchentes saía da caixa e ele então trazia vitaminas para a terra, adubo para a terra e adubava todo o Baixo Egito. Era um rio farto de peixes, era um rio idolatrado. Quando Deus transforma, fala para Moisés tocar ali com seu cajado para transformar aquela água em sangue. Aquele rio que era idolatrado, ele passa a ser alvo do nojo deles. Imagina aquele sangue depois de algum tempo. Deus então humilha com essas pragas, até quando a morte do primogênito, de todos os primogênitos acontece. E Faraó liberta esse povo. Queridos, esse povo toma um rumo para a terra prometida, um tanto inusitado. A viagem que era feita do Egito até a terra prometida na época, era feita em torno de 15 dias pelos mercadores.
Porém Deus faz com que esse povo vá até o deserto, vá até a planície do Sinai, vá para o deserto de Arã e entra na margem esquerda, aliás, direita do rio Jordão, a terra prometida. Isso dura 40 anos e tinha um propósito: tratar desse povo, fazer com que esse povo voltasse definitivamente para o Senhor. Queridos, é nesse contexto que está o nosso texto. Eles andam por algum tempo e eles se deparam com um grande mar. Seria uma coisa tranquila até voltar e desviar, se Faraó não tivesse com um gosto de sangue na boca, com o propósito de capturar novamente esse povo, levar esse povo de volta ao Egito, principalmente porque estes homens eram os construtores, eram aqueles que poderia ser a mão de obra de graça ou gratuita para reconstruir o Egito diante daquilo que ele vê, um país arruinado, e arruinado pelo Senhor. E é nesse contexto, queridos, Mar Vermelho à frente, Faraó atrás, que o Senhor abre o mar, o povo passa, e logo após, o mar fecha sobre não só Faraó, mas os seus 600 carros e os seus cavalarianos. E a Bíblia fala que logo após esse povo sair do outro lado, eles veem na praia do mar todos aqueles homens mortos. Qual que foi a postura desse povo? Logo após o capítulo 14, adorar ao Senhor, louvar o nome do Senhor. E é isso justamente que nós vamos ler agora. E o propósito do nosso estudo é falar sobre alguns princípios que nós aprendemos sobre essa adoração. Diz assim, capítulo 15 de Êxodo, verso 1: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor. Por quê? Porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas e as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo e as águas em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, ou se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste.
Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pés enxuto pelo meio do mar. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Eu pedi para o nosso irmão Haig vir aqui à frente, uma alegria muito grande. Oremos, irmãos. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo para que pudéssemos, ó Deus, chegar diante de Ti para poder, ó Deus, adorar, te pedir perdão e também, ó Deus, glorificar o Teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos ajuntar para podermos, ó Deus, cultuar ao Senhor. Nós queremos suplicar, ó Pai, que o Senhor seja com o pastor Marcos na Tua palavra, que o Senhor possa fazer que através dela, ó Deus, a gente possa fortalecer a nossa fé. Fica assim conosco, ó Deus, nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que lemos é um hino de louvor ao Senhor. Moisés, ele escreveu não apenas este hino, quando o povo passa o mar, quando eles são libertos por mão poderosa, miraculosa do Senhor, algo jamais visto, um mar se abrindo, o povo passando a pés enxutos, um exército inteiro caindo, morto, sem sequer, queridos, uma flecha ser lançada, uma espada ser retirada da sua bainha, sequer uma arma de guerra ser utilizada. O Senhor, com forte mão poderosa, desbaratinou, destruiu todo um exército diante de um povo fragilizado, com medo, até então, queridos, murmurantes, reclamando se não havia no Egito covas suficientes naquele instante. A gente vê isso no capítulo 14, que pudesse enterrá-los, e eles dizem, seria necessário a gente vir para cá para que a gente fôssemos mortos e ficássemos aqui ao relento. E de repente, diante dessa murmuração, Moisés olha para o povo e diz: calai-vos, fiquem quietos, porque vocês vão ver hoje o que o Senhor vai fazer no meio de vós. Estarrecidos eles passam. Imagine um mar se abrindo, algo sobrenatural acontecendo, e aquele mar se fechando. Queridos, o mesmo povo que foi exortado por Moisés a calarem suas bocas, a parar de murmuração, nesta hora é conclamado por um escrito de um hino, e não apenas esse hino foi escrito, mas esse hino foi entoado a Deus. Esse foi o primeiro. O segundo, registrado em Deuteronômio capítulo 32, já no final da vida de Moisés, já no final da sua peregrinação, quando ele olha lá para as planícies do Jordão, lá no Monte Nebo, um pouco antes, ele escreve mais um hino de louvor e adoração ao Senhor. Há quem diga também que o Salmo 90, escrito por Moisés, seja um hino de louvor e adoração ao nome do Senhor. Mas em especial, este hino, queridos, escrito nesses versos, logo após a gente tem mais um louvor a partir do verso 20, escrito pela irmã de Moisés ou de Arão. O que nós temos aqui, queridos, é um hino de louvor, e é onde a gente aprende muito sobre o louvor. E é justamente, queridos, vamos dividir esse texto em 3 partes. Nós poderíamos ter várias subdivisões, mas eu chamo a atenção dos irmãos. Num primeiro instante, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. Num primeiro instante, o que nós observamos neste texto
é que o louvor de Moisés é apresentado imediatamente após a vitória do Senhor sobre o seu inimigo. Observe o último verso do capítulo 14. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Então, queridos, a presença desse advérbio, então, demonstra a urgência daquele ato de adoração. Logo após o acontecimento, ou aqueles acontecimentos, um cântico foi escrito por Moisés, e junto com Moisés o povo entoou esse louvor ao Senhor. Eles apresentaram imediatamente sua gratidão ao Senhor com este cântico. Diga-se de passagem, o primeiro cântico que nós temos registrados na palavra do Senhor. Eles não hesitaram. Eles não marcaram um culto para o mês que vem. Vamos fazer um culto de ação de graças para celebrar ao Senhor. Não. Imediatamente, logo após eles virem o poder do Senhor manifestado na vida deles, eles só tiveram um ato, o primeiro ato, de apresentar o seu culto diante do Senhor. É mais ou menos, queridos, dada a urgência do louvor, como aquela situação que o seu filho recebe um presente de um amigo, e ele logo quer abrir esse presente, ele quer ver o que tem lá dentro, e o pai fala assim: menino, como é que fala mesmo? E o menino: obrigado, tio. Mais ou menos assim. Logo após eles receberem a grande dádiva, o que eles fizeram? Eles louvaram ao Senhor. O louvor é a manifestação da nossa gratidão para com Deus, meus irmãos. Nós precisamos compreender isso. O louvor é essa manifestação onde nós dizemos: Senhor, muito obrigado. E num primeiro instante a gente observa a urgência, logo após o Senhor dar a eles essa grande bênção, eles apresentam seu cântico. Mas em segundo lugar, a gente observa ainda no verso 1, que esse louvor tinha um endereço: o próprio Senhor. Observa comigo novamente o verso 1. Entoou Moisés aos filhos de Israel esse cântico ao Senhor. Logo após a expressão, a colocação e disseram, ele diz: cantarei ao Senhor. Meus amados irmãos, Moisés escreve esse hino que seria utilizado para o louvor dele próprio e do povo, e ele demonstra de maneira clara quem era o alvo da sua adoração. Queridos irmãos, o louvor que sair da nossa boca, ele tem um único endereço: os ouvidos do Senhor, o trono de graças do Senhor, o local da habitação do Deus Criador dos céus e da terra. E de repente você pode estar perguntando: mas pastor, existe louvor que tem outro propósito? Meus irmãos, não vamos ser inocentes, porque tem. Hoje o que mais se canta são hinos para agradar a carne, para agradar a si próprio, para satisfazer o ego das pessoas. E aí a centralidade do louvor é o homem, é a obra da criação, é as paixões, é os sentimentos. E esquecemos da centralidade do nosso louvor, que é ao Senhor. Eu não esqueço um dia, na igreja a qual fui pastor 18 anos, chega uma irmã e fala bem assim: pastor, eu vou trazer uma visita na igreja. Ah, é? Que bem, que bom, minha irmã. E eu queria te pedir um favorzinho. Falei: pode falar. Não canta hino, não? Falei: como assim? Ah, pastorzinho, sabe, arrastado, coisa mais antiga. Eu queria pedir para que quando a minha visita fosse à igreja, a gente cantasse uns cânticos animados, o povo batesse palma e tal. Irmãos, tem horas que tem irmãos que mexem com os instintos mais primitivos do pastor. Eu olhei para a face daquela irmã e disse assim: você está enganada.
Quem disse que a gente está cantando para agradar visitante? Quem disse que a gente está louvando para agradar você? Você não entendeu ainda? É para adorar o nome do Senhor? É para glorificar o nome do Senhor? Ela ainda disse assim: se eu soubesse que o senhor ia ficar tão bravo, não teria nem falado. Mas não falasse mesmo, para falar uma asneira dessa. Queridos, o louvor, ele tem um propósito: apresentar diante de Deus a nossa gratidão, apresentar os nossos louvores como oferta, ao dizer para o Senhor, dizendo para o Senhor: muito obrigado, Pai. E o louvor tem essa finalidade, dizer isso para o Senhor. E a gente vê isso, queridos, permeando toda a palavra de Deus. Tem um autor que fala sobre louvor. Ele diz que Deus ele escreveu a forma, o conteúdo que ele queria ser adorado. Por exemplo, ele deixou o cantor, o inário dele registrado na Bíblia. 150 hinos, os salmos. E a gente observa isso na maioria. Eu peguei alguns aleatoriamente falando, e a gente vê, queridos, sempre o salmista apresentando louvor ao Senhor, direcionando sempre esse propósito da sua adoração. Olha só o capítulo 9, verso 1 dos Salmos, diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Um pouquinho mais à frente, o Salmo 29, 1 e 2, diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. É ao Senhor a nossa adoração. Salmos 34, 1 e 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se ao Senhor, no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Salmo 48, verso 1: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmo 92: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Lembra do Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Salmo 113, eu vou parar por aqui. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Mas pastor, eu ouvi uma vez, e vocês já me falaram, que cântico congregacional, o que a gente canta na igreja é uma coisa, lá fora não tem essa questão. Meus irmãos, o que você faz aqui dentro, necessariamente aqui tem que expressar a sua vida lá fora. Você fica cantando Ivete Sangalo, você fica cantando Anitta durante a semana inteira, e chega no culto e glória, glória, aleluia. E você acha que Deus fala bem assim: que bonitinho? O Senhor já disse lá em Isaías capítulo 1: não suporta essa hipocrisia. Que louvor é esse? Que conversa fiada é essa? Você está achando que com essa vida que você está vivendo, eu vou receber o teu louvor? Lembra do primeiro culto registrado lá em Gênesis capítulo 4? Caim e Abel apresentam seu culto. Caim apresenta do fruto da terra, Abel apresenta das primícias das ovelhas. E ali a gente já observa o caráter do adorador. Mas não é apenas isso. O que Deus rejeita em Caim não é aquele culto. Deus rejeita a vida dele, porque a palavra de Deus diz que se procederes bem, é certo que serás aceito. E a gente vê o coração daquele homem voltado para o mal de tamanha forma, que no verso 8 do capítulo 4 de Gênesis, eleva o seu irmão ao campo e o assassina.
O nosso louvor tem um endereço, o trono de graças do Senhor, e a nossa vida expressa isso. Só para você não ficar no vácuo a respeito disso, queridos, não era apenas no templo que esses hinos, esses salmos eram apresentados. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 120 ao 134, são cânticos de romagem. Sabe o que significa isso? O povo, para ir ao templo, eles andavam quilômetros. O contexto era agropastoril, moravam em sítios, em roça, e eles saíam em procissão, e eles passavam na frente do sítio do Joãozinho, do Manezinho, e todos ali iam juntos, e eles iam juntos louvando ao Senhor. E esses cânticos de romagens que eram cantados ali, queridos, enquanto eles caminhavam, não cantavam qualquer coisa, eles expressavam alegria diante do Senhor, como por exemplo o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou de repente o Salmo 125, expressando a sua confiança no Senhor, ou o Salmo 133, enaltecendo a alegria da comunhão. É isso. Esse ponto eu encerro com o último verso do Salmo 150, que é o último verso dos Salmos. O salmista diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. E ele encerra com aleluia, aleluia. Irmãos, se num primeiro instante Moisés demonstra a urgência na adoração, no segundo instante, ele demonstra a quem devemos adorar. Mas em terceiro lugar, Moisés demonstra os motivos da sua adoração, e ao mesmo tempo ele demonstra o significado desse louvor. Se você olhar comigo a parte B do verso 1 ainda, você vai ver o seguinte, cantarei ao Senhor. Por quê? Por quê? Os motivos da nossa adoração se confundem com o seu significado, meus irmãos. Louvor significa falar bem de, e no caso do Senhor, louvor é falar bem do Senhor. Moisés, ao falar dos feitos do Senhor, ele está falando bem do Senhor, ele está enaltecendo o Senhor e os seus feitos. Observe na sequência do texto, no verso 1 ele diz por quê? Porque o Senhor lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Verso 2 ele diz que o Senhor é a minha força e Ele me foi por salvação, foi Ele quem me salvou. Verso 3 ele diz que o Senhor é homem de guerra, ou seja, Ele venceu sozinho aquela batalha. Verso 6, a sua mão direita é poderosa, despedaça o inimigo. Verso 11, quem é como tu, Senhor? Quem é como tu entre os deuses? Só tu és santo. Diante da loucura dos homens, da criação das suas divindades, só tem um, que é o Senhor, e o Senhor é santo. Verso 16, diante da sua destra, todos os reis, todos os reinos caem em espanto. Verso 18, o Senhor reina soberanamente para sempre. Verso 19, o Senhor destruiu os cavalos cavalarianos de Faraó diante do mar, e os filhos do Senhor passaram a pés enxuto. Moisés, no texto, fala dos motivos do louvor ao nome do Senhor, e com isso ele deixa claro quem é o Senhor que promoveu todos esses feitos miraculosos. Queridos, eu encerro nosso sermão nessa noite trazendo rápidas conclusões. Primeira delas, assim como Moisés naquele dia, e também o povo de Deus, o povo do Senhor, nós, eu e você, temos inúmeros motivos para passarmos a eternidade adorando, bendizendo, louvando o nome do Senhor. Quantos livramentos nós temos tido da parte do Senhor nos nossos dias, meus irmãos? Quantas situações nós vemos o Senhor agir
Quantas vezes nós pensamos, agora vamos sucumbir, e de repente a gente clama, e a gente vê a mão do Senhor indo ao nosso socorro. O que você tem feito diante disso? Enaltecido o homem? A coragem do homem? A força do homem? E o principal motivo que nós temos para agradecer a eternidade, meus irmãos, a salvação. Pensa o que éramos antes de conhecermos a Cristo. Pensa o que éramos antes do Espírito Santo de Deus abrir o nosso entendimento e a gente compreender o maior gesto de amor da história, que é o gesto de um amor de um Deus por pecadores miseráveis iguais a mim e a você. Olha que bênção que nós temos. Sermos livrados do fogo do inferno, livrados da condenação eterna do juízo de Deus. Olha que bênção! Ou você não entende assim? Que bênção é termos a certeza e a convicção, queridos, de que isso tudo vai passar, de que lá no céu não tem guerra, não tem aumento da gasolina, não tem aumento da carne. Desfrutaremos do Senhor, da bênção da Nova Jerusalém. Quantos motivos nós temos para passarmos a eternidade agradecendo ao Senhor. A segunda conclusão. Nós somos ensinados nesse texto a adorarmos de maneira correta. Moisés escreveu um hino e ao mesmo tempo conclamou o povo à adoração pela grande vitória naquele dia. Aliás, Deus mudou o curso. Todos imaginavam, nós vamos ser presos, alguns vão morrer, nós vamos ser levados para o Egito, debaixo do chicote opressor de Faraó. Mas o Senhor venceu a luta daquele povo, dando àquele povo a vitória completa, definitiva, sobre o inimigo. Com isso nós aprendemos que o louvor deve ser dado somente ao Senhor. Devemos ter o Senhor como centro da nossa adoração. No louvor nós falamos do Senhor, dos seus atributos, dos seus feitos memoráveis, das suas maravilhosas proezas. Nós enaltecemos a santidade do Senhor, demonstramos o quanto Ele é poderoso, o quanto é misericordioso, o quanto é amoroso, o quanto é justo, o quanto é reto. De forma alguma o ser humano, queridos, deve ser enaltecido. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, queridos, apareceu um hino aí que muito se cantou esse hino na igreja. E assim dizia assim: acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o seu... Que conversa é essa? Que hino é esse? Mas tinha uma melodia bonita e o povo cantava sem ao menos entender ou pensar. O que eles estão cantando? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Enaltecer a figura do homem, queridos, é a falta de entendimento de que o homem é pecador, ele é corrupto, como Jeremias diz, ele é desesperadamente corrupto, e qualquer glória do ser humano pode ser comparada a trapo de imundícia. Mas em terceiro e último lugar, com Moisés, o povo adorou ao Senhor diante da vitória definitiva sobre Faraó. Mas a palavra de Deus, citando o cântico de Moisés, fala de uma outra vitória, de uma vitória que já está dita, profetizada e registrada nas Escrituras, que é a vitória do Cordeiro sobre tudo
e sobre todos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15, dos versos 2 a 4, e nós vamos ver isso. Lá no Mar Vermelho, o povo adorou o Senhor pela vitória que eles tiveram. E agora, queridos, João registra a fala do próprio Senhor Jesus. E ele diz assim no capítulo 15 de Apocalipse, versos 2 a 4: Vi como que um mar de vidro, mesclado pelo fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, grandes e verdadeiros são os teus caminhos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te temerá, pois só teu nome é santo. Não estava planejado cantar isso aqui não. Mas sabe quando é que o povo de Deus vai cantar? Quando a vitória definitiva sobre a besta, sobre todas as hostes, sobre todos os inimigos do Senhor, quando todos estiverem debaixo do estrado dos seus pés, e os vencedores, aqueles que creem em Cristo, aquele que a vida inteira pagou o preço por servir ao Senhor, queridos, eles vão adorar o Senhor. A referência ao mar de vidro aqui é que os efeitos do mar bravio, das ondas avassaladoras, das lutas existentes, dos ataques infernais do inimigo do povo de Deus não mais existirão. Estarão paralisados, vitrificados diante desse mar, com a besta e todas as suas hostes derrotadas, todos os vencedores, porque Paulo diz que quem crê em Cristo é mais do que vencedor, tocarão harpas e entoarão juntos o cântico vitorioso de Moisés, a vitória do Senhor, e juntos entoaremos o cântico vitorioso do Cordeiro, para todo sempre. Lá em Moisés eles tiveram uma vitória definitiva sobre aquele que os escravizava. Na volta do Senhor Jesus, todo o povo vai louvar o Senhor pela vitória definitiva que Cristo nos proporcionou, onde todos os seus inimigos estarão derrotados. No hino do Cordeiro, João vê uma multidão vitoriosa, a igreja na glória, os remidos ao longo dos séculos, uma multidão inumerável que venceu a besta, cantando hinos de glória ao Senhor, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, onde todas as nações virão e adorarão diante dele, todas as nações se prostrarão diante do Todo-Poderoso, todo joelho vai se dobrar diante de Cristo e só a ele exaltarão eternamente. Espero no Senhor que você, meu irmão, minha irmã, faça parte desse grande povo, desse grande coral, deste povo vitorioso. Enquanto Jesus não volta, vai treinando, mas faz isso de maneira correta, consciente de quem que é o seu louvor. Para de ficar cantando asneira, bobeira, porque Deus, com certeza, queridos, ao ouvir algumas coisas que não estão registradas na palavra dele, ele vira o rosto. Que Deus nos abençoe e nos ajude
a sermos os verdadeiros adoradores que o presbítero Jefferson leu, que o Pai tem procurado, que adorem não a carne, influenciados pela carne, mas que adorem a verdade registrada na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.